É uma alegria muito grande de estar aqui novamente. Agradecer a vida dos nossos pastores pela oportunidade de ministrar uma palavra aos seus corações. Há tempo atrás eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me deu uma palavra falando o seguinte: Alan, fala isso para a igreja. E aí eu fiquei, tá bom, aguardando o tempo certo, o tempo não veio. E há 3 dias atrás o pastor chegou assim e falou assim: Alan, é você, é a sua hora, bora? Eu falei, vamos? Estamos aqui, eis-me aqui. E Deus me deu uma outra palavra. E aí eu fico me perguntando assim: Deus, o que o Senhor quer aqui falar para a igreja? O que Ele quer falar para você é: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Pode ser uma pergunta totalmente aleatória, mas nós vamos entender que Deus nos faz essa pergunta todos os dias. Uma pergunta para você direto, falando o seguinte: ei, nego, o que foi que você fez? Ou mais do que isso, por que você fez isso? E a gente vai passar passo a passo para entender. Amados, nós vivemos um mundo totalmente caótico. Nós estamos vivendo guerras e rumores de guerras. Pai matando filho, filho matando pai. Pessoas que pensam cada vez mais em si, não pensam no outro. Onde o amor de muitos se esfriou e se esfria dia após dia. Dia sim e dia também. E que cada vez mais nós somos cultivados, nós colocados dentro da nossa mente que não importa quem é o outro, o importa o que eu quero. A gente olha pela televisão, a gente escuta os nossos amigos, a gente vê na faculdade, vê na escola. Existe um apelo muito grande falando o seguinte: ó, ei, pense em você, quem é o outro? Nós somos bombardeados dia após dia. E infelizmente a gente é envolvido por tudo isso. Que existe pessoas donos da verdade, onde a minha verdade é maior do que a sua, onde o que vale é a minha opinião, não importa o que o outro fala, e que isso traz um prejuízo muito grande, porque muitas vezes Deus fala o seguinte: não é a tua vontade, é a minha. Não é você fazer o que você quer, tem que ser feito o que eu quero. E nós, seres humanos, somos levados a agir dessa maneira. Muitas vezes nós somos moldados a fazer exatamente o que o outro quer. Nós aprendemos todos os dias a fazer exatamente o que as pessoas querem que seja feito. Embora nós tenhamos a liberdade de escolher, nós temos que entender que a nossa vontade não pode sobrepor a vontade de Deus. Embora nós tenhamos a liberdade de fazer o que nós quisermos, a nossa vontade nunca pode sobressair a vontade de Deus. E aí você pode estar perguntando: tá bom, Alan, mas do que você está falando? Por que você começa com uma pergunta para mim, na verdade para nós todos, inclusive eu, falando que Deus está me perguntando: o que foi que você fez? E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, do versículo 1 até o versículo 13. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. É um texto bem famoso e que a gente aprende muita coisa. E lá está escrito: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu
a mulher à serpente: podemos comer de fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: que foi que você fez? Amados, eu começo essa ministração fazendo a mesma pergunta que Deus fez para aquela mulher, para você: o que foi que você fez? Claro que esse relato traz da queda, do pecado original, do primeiro pecado que veio na terra. E ali a gente consegue aprender muito com aquelas duas pessoas sobre o que não fazer. E hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo que nem a serpente para as nossas vidas, entregando, fazendo, lubridiando a nossa mente para que seja feita a vontade dela e não a vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende é: quem você tem escutado? Essa é uma pergunta muito profunda, porque a todo momento, como eu disse no começo, nós estamos vivendo no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos vivendo nesse mundo. E nós somos influenciados por pessoas falando o seguinte: faça isso, faça aquilo, seja isso, seja isto. E muitas vezes a gente coloca essas pessoas num pedestal, como se fosse a pessoa mais importante ou a pessoa de referência. Elas podem até ser, mas não maior do que Deus. Quando a gente olha no versículo 1 do capítulo 3, a gente percebe que a serpente, ela introduz, a Eva a se questionar verdadeiramente a Deus. Ela diz assim, diz lá no versículo: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Um questionamento simples que a serpente fez, lubridiando, querendo enganar a Eva. E todo dia são feitas essas perguntas para nós. Não precisa. O quê? Você vai sair? Não. Tudo bem de fazer isso. Uma pergunta sutil nos leva à desobediência. Uma pergunta sutil nos leva à queda. Uma pergunta sutil faz com que Deus te pergunte: o que foi que você fez? Amados, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente anda, e mais do que isso, com quem a gente escuta. Aqui, todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira, homens e mulheres, assim também nas células e com certeza na comunhão entre os irmãos, nós encontramos pessoas que estão disponíveis a te falar sobre um Deus Todo-Poderoso para você caminhar reto. São essas pessoas que a gente tem que escutar.
Mas por vezes nós abrimos uma brecha desse tamanho, que é a brecha necessária para Satanás entrar e arrebentar com a nossa vida. Quantas vezes, para pensar, 5 segundos para vocês refletirem. Qual foi a vez que você abriu o ouvido para outra pessoa e a partir dessa escuta, acabou com a sua vida? Eu posso falar milhares de vezes na qual eu escutei outras pessoas que não fosse orientado por Deus e que acabou com a minha vida. E a gente precisa pensar que existem forças que estão querendo acabar com a gente. Em João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O ladrão tem um único objetivo: de roubar a nós, a matarmos. Mas existe um Deus que está querendo falar para você: eu vim para te dar vida eterna. Eu vim para te... Você tem que me escutar, porque eu tenho o melhor para a sua vida. Então por que você escuta as outras pessoas? Por que você escuta o caminho que é errado? Por que você escuta aquilo que não é para ser escutado? A serpente, ela representa as influências que estão ao nosso redor. Se eu parar para escutar cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês falarão de situações e de lugares que a gente convive de alguma forma, que pode nos levar à perdição. A Isabelle, né, minha esposa, ela sabe que por muito tempo, durante 6 anos, eu trabalhei numa entidade chamada Fundação FEAC, que a gente trabalhava nas entidades de Campinas. E um dos lugares que eu trabalhava era no Jardim Itatinga. Sem brincadeira, eu ia quase toda semana no Jardim Itatinga. Vocês não sabiam, né? Aí as pessoas perguntaram: mas se alguém te vê lá? Eu falava: eu estou trabalhando, indo lá numa entidade chamada CEPROM e Bento Quirino. E eu perguntaria para ele: o que você foi fazer lá? E lá, com certeza, se você não tiver revestido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, 1 minuto você cai. Porque às vezes você pode escutar da sua própria mente ou pessoas falando, nada a vê-la. Nada a ver de você olhar as mulheres lá, as mulheres prostituídas que estavam lá. Você ser influenciado para fazer outras coisas. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Seja aonde for, a gente tem que parar e selecionar o que nós estamos escutando. Interessante que aqui a serpente fez 3 principais coisas, que depois eu fiquei refletindo que é verdade. A mulher acreditou na serpente e desconfiou de Deus. Quando a serpente questionou que ela poderia comer de qualquer fruto, eu acredito que ela em algum momento se questionou que era verdade. E que foi tão verdade que enganou ela e questionou a Deus. Tanto que ela fez e ela comeu. A serpente mudou a percepção de Eva. Muitas vezes, uma simples fala faz com que a gente pense diferente sobre aquela questão. E a gente sabe que muitas pessoas têm essa capacidade de nos enganar, têm a capacidade de fazer todo um contexto, toda uma fala, para que a gente pense em coisas diferentes, coisas erradas. E aí eu te pergunto, o quanto que você está falando não para tudo isso? O quanto que você está se permitindo fazer tudo isso, para que Deus te pergunte, o que foi que você fez? E por último, a serpente fez Eva acreditar que Deus estava mentindo. Porque se ela comeu, certamente ela acreditou que não era verdade. Mas claro que isso eu estou fazendo algumas análises, não está descrito na Bíblia, mas certamente isso pode ser uma linha de pensamento. E aí eu pergunto, o que você tem escutado? De quem você tem escutado? Você tem escutado coisas que estão te levando a Deus te perguntar o que foi que você fez? A segunda coisa que a gente aprende é que a nossa vontade não pode sobressair a vontade de Deus. Eu acho que essa é uma das principais lições que a gente aprende aqui.
Como eu falei para vocês no começo, de novo, muitas vezes nós somos ensinados a colocar o nós, quer dizer, o eu acima do nós, o eu acima de Deus, o eu acima de qualquer outra coisa, a que não seja a Deus. Muitas vezes as pessoas montam um projeto de vida que eu tenho que estar acima de qualquer coisa, e que tem certeza que essa coisa, ela não está na direção do que Deus está falando para você fazer. De novo, 5 segundos para você refletir. O que a sua vontade está sendo feito que é maior do que Deus está pedindo para você fazer? Era muito simples, num dia hoje chuvoso, num dia de trabalho cansativo, nós poderíamos muito bem estar descansando, trocando o próprio Deus por descanso. Poderia muito bem pensar que nem sábado passado, eu fui com alguns irmãos aqui para o jogo do Corinthians. Foi legal, foi uma bênção. Aí no domingo eu trabalhei nas eleições. Então imagina, sábado eu trabalhei de manhã, das 6 da manhã, atendendo as pessoas até 1 hora da tarde. Depois eu fui para o jogo do Corinthians das 2 da tarde até meia-noite. E depois 6 horas da manhã eu estava de pé de novo para trabalhar nas eleições. E saí de lá às 5h30, cheguei 6 horas em casa. Eu teria todo motivo para falar o seguinte: domingo eu não estarei na igreja, porque a minha vontade era de descansar. A minha vontade era maior do que a vontade de Deus para que eu estivesse aqui. Ou mais do que isso, nós vamos daqui a pouco ter o ofertório. A nossa vontade muitas vezes não é de devolver aquilo que Deus nos dá. Às vezes a nossa vontade é de reter aquilo para fazer o que nós queremos. É de pegar aquilo que nós temos que devolver, a oferta que nós vamos dar para Deus, e comprar uma roupa que eu quero, viajar para um lugar que eu quero, ou simplesmente guardar o dinheiro. De novo, de desencontro ao que Deus fala. E a pergunta que eu falo para vocês é: quais são as suas vontades e desejos que sobrepõem o comando claro de Deus? Quando a gente olha no versículo 6, está descrito o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Qual era o comando que Deus tinha dado para ela? Você pode comer de todos os frutos, menos daquele. Ela teve vontade, ela teve desejo e comeu. E isso acontece com cada um de nós. Eu não vou tirar o meu da reta, porque todo dia a gente é tentado. E a gente pode tomar essa atitude. A gente pode se colocar na decisão de falar o seguinte: a minha vontade é maior do que a vontade de Deus. Então eu dou mais 5 segundos para vocês refletirem. O que você tem colocado de desejo e de vontade que está maior do que a vontade de Deus? E aí a gente aprende outras coisas também. Lá em Provérbios 14:12 disse: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles são os caminhos da morte. Anota isso, irmão, porque esse versículo aqui é fenomenal e fala exatamente disso que nós estamos discutindo. Fala exatamente isso do que Deus está querendo falar para nós. Que muitas vezes nós colocamos o nosso caminho, a nossa reta, a nossa vontade, e a gente muitas vezes sabe ou não sabe, mas que nos leva à morte. Aqui tem que ser papo reto. Não adianta a gente se esquivar. Não adianta a gente querer criar outros argumentos, a não ser, existe um caminho. O caminho está ali, mesmo com as dificuldades. Nós temos que seguir, mas existe um outro caminho que nos leva à morte. E é isso que a gente precisa pedir para Deus, sabedoria. Mas aí você me fala: Alan, tá bom, mas como que eu posso lutar contra tudo isso? Como eu posso lutar para que a minha vontade, que aquilo que eu desejo seja maior do que a vontade de Deus? A primeira coisa, a gente tem que olhar para si mesmo e lidar com os nossos próprios pensamentos, porque afinal nós fazemos o que nós pensamos. E o que você está pensando em fazer?
que você quer fazer? O que você pensa são os pensamentos de Deus? Porque lá em Romanos 12:2, que é um dos versículos que eu mais gosto, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está a chave para a gente mudar de rota. É aquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso é o que me leva ao que eu faço. Por isso que eu sempre pergunto para todo mundo: o primeiro passo para a mudança é refletir sobre o que eu estou pensando, porque logo vem o que eu sinto, e aí eu me comporto. Está intimamente ligado. A gente precisa mudar a nossa mente, ter a certeza que cada vez mais a minha vontade, a sua vontade não se pode sobressair à vontade de Deus, para que a gente não tenha queda e Deus faça a pergunta: que foi que você fez? Quando eu estava meditando nessa palavra, essa pergunta me mexeu, cara, porque acho que todo dia Deus faz essa pergunta para a gente, né? O que você fez, filho? Porque nós somos pecadores, porque a gente erra, a gente coloca as nossas vontades acima de Deus, a gente escuta pessoas que não é para escutar. Mas também, gente, Deus ele está disposto a querer te ajudar. Deus é o maior interessado para a tua mudança. Sabe por quê? No versículo 9 diz assim, no próprio capítulo 3 de Gênesis: mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está você? Aonde está você, meu amado? Essa é a pergunta que Deus fez para eles. Aonde está você? Ele caiu, ele traiu a Deus, ele desconfiou de Deus, mas mesmo assim o próprio Deus falou: aonde está você? De lá, o que você fez, Deus te fala hoje: cadê você? Cadê você? Cadê você? E a gente precisa se apresentar. A gente precisa entender que Deus ele é o maior interessado para que de fato a gente tenha essa mudança de vida, porque Ele ama a gente, Ele não descarta a gente. Sabe aquelas pessoas que incentivaram a você a pensar em só você? Sabe aquelas pessoas que te falaram, te aconselharam a você seguir um caminho tortuoso? Sabe aquelas pessoas que incentivaram a você a fazer coisa errada? Na hora que você cai, eles são o primeiro a pular fora. Mas Adão e Eva, mesmo errando, Deus ainda falou: cadê você? E a gente precisa entender cada vez mais isso. A gente precisa entender que Deus, Ele é o maior interessado na nossa mudança. Mas para isso, para que a gente possa ser curado, perdoado, a gente também precisa fazer algumas coisas. Não é simplesmente a gente se aparecer, não é simplesmente a gente tem que ir em direção a Deus, mas a gente precisa também confessar os nossos pecados. Amados, se um dia eu desse o meu testemunho, eu já começaria falando assim: o meu passo de mudança, de transformação da minha vida foi a partir do momento que eu confessei os meus pecados. Os meus vícios que eu tinha até então só foram curados porque eu confessei os meus pecados para o meu pastor e para a minha família. Aí tem que ser muito homem, aí você tem que ser muito mulher. Eu quero que vocês fechem os olhos, rapidinho. Eu quero que vocês façam um exercício de introspecção. Eu quero que vocês pensem naquele pecado
naquele pecado que só você sabe, naquele pecado que te corrói, que te mata dia após dia, aquele pecado que vai te matando, que vai te levando para um caminho tortuoso, que vai te arrebentando e arrebentando outras pessoas, que muitas vezes as pessoas ao seu redor sabem, mas outras não, que está lá dentro do fundo da tua alma, do fundo do teu ser. Pega ele aí na tua mão. Agora olha para mim. Sabe esse pecado? É o que você deve confessar. Porque em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em Tiago 5,16, que esse foi o versículo que mudou a minha vida. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe esse pecado que você pegou, que você fisgou, deixou ali na mão, deixou na tua mente, na consciência? É esse que precisa ser declarado. É esse que você precisa chegar para o teu líder, para a tua líder, e falar assim: nega, vem cá. Ó, o negócio é o seguinte: isso. Porque se você confessar, se você orar, você será curado. E assim Deus, Ele vem para nos amar. Assim a gente consegue sair dessa condição que você está. Assim você consegue se libertar dessa tristeza que você carrega, dessa angústia. Mesmo sendo pecador, Deus te fala: eu te amo e cadê você? Porque eu não quero mais falar o que você fez, eu quero te falar aonde está você. Ele quer um encontro genuíno na tua vida. Ele quer, Ele está disposto. Ele entende as nossas falhas, Ele entende as nossas fraquezas. Por isso que Ele mandou Jesus para a terra. Aquela cruz que hoje está vazia, ela não é simplesmente duas madeiras, mas ela representa a união novamente entre Deus e o homem. A morte de Jesus não foi à toa. Jesus poderia ter todos os motivos, Deus poderia ter todos os motivos para olhar para a gente e falar o seguinte: já que eles são pecadores, já que eles não querem, eu não estou nem aí. Mas Ele diz: eu estou contigo, eu te perdoo, cadê você? Deus está falando o seguinte: cadê você? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Existe amor maior que esse? De um pai entregar seu próprio filho por um pecador? Amados, eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas a morte de Cristo foi por aqueles caras que pregou Ele na cruz, que cuspiu na cara dele, que desfigurou o corpo dele, e mesmo assim Ele o amou. Ainda mesmo assim Ele te ama. E é isso que eu quero falar para vocês, amado. Sair da pergunta: o que foi que você fez, para te falar: cadê você? Cadê você? Cadê você? Se disponha, se coloque, mas se afaste do pecado. A partir do momento que eu confessar Ele, porque existe um Deus que me ama. Fique de pé. Fechem os olhos. Eu quero que nesse momento você entre no seu mais profundo eu. Eu quero que você reflita no seu mais íntimo, daquilo que só você alcança e daquilo que só Deus vê. Porque nós não somos perfeitos. Longe de nós somos errantes.
Nós somos pecadores. Nós somos aquelas pessoas que não merecemos. Que todo dia Deus fala para nós: o que foi que você fez? Quero que você sinta aquilo que te faz mal, aquilo que te faz pecar, aquilo que faz te afastar de Deus, aquilo que faz você ser um cara podre, uma mulher ruim. Mas Deus está falando hoje para você: cadê você? Ele está falando o seguinte: venha até mim. Aonde você está, meu amado? Aonde você está, meu filho, minha filha? Se entregue a Ele. Se entregue verdadeiramente a Ele, porque Ele está disposto a querer te perdoar. Ele é o maior interessado a te amar, a fazer a diferença na tua vida, porque Ele diz: eu estou aqui, eu te perdoo. Ele nos ama mesmo sendo pecadores, e a gente precisa se colocar nessa posição. Eu não sei como que você chegou aqui, mas enquanto estiver tocando esse louvor, eu quero que você reflita, que você entregue o seu melhor, que você confesse os seus pecados a Ele, porque Ele está dizendo para você: eu estou aqui. Que você reflita, que você pense. Junto ao poço estava eu.